Bem, hoje vou falar aqui sobre o livro que nós temos lido no Light Book Club, que é Falsos Deuses, de Tim Keller. E ao contrário das minhas queridas irmãs e querido irmão, não é? Eu não gostei deste livro, porque disse coisas que eu fiquei assim... Que lata estás a falar assim de mim. E eu não gostei por causa disso. Porque me mostrou coisas que eu tinha mal. E isso, eu seria hipócrita se eu dissesse, eu adorei este livro. Porque não é verdade, eu não gostei, não porque ele dissesse alguma coisa de mal, mas porque ele disse tanta coisa certa sobre mim, que eu fiquei assim, tenho muita coisa para mudar. E, desculpem a minha sinceridade, quer dizer, não desculpem a minha sinceridade, porque eu tenho que ser sincera, mas esta é a minha opinião e exorto mesmo a ler, mesmo que eu não tenha gostado nesse sentido, eu exorto a ler, porque vai-nos confrontar com muitas coisas e também é assim que Deus também trabalha em nós. E não fui confrontada do tipo, toma e embrulha. Não, fui confrontada de uma forma bastante carinhosa. E gostava de fazer assim uma recapitulação daquilo que temos falado sobre este livro. E em primeiro lugar, sabemos que a idolatria... O ato de idolatrar significa colocar alguém ou algo à frente de Deus, elevando-o ao seu patamar. Significa atribuir características divinas que apenas pertencem a Deus, a esse alguém ou a algo. Em segundo lugar, vimos que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque qualquer coisa pode ser um ídolo. Em terceiro lugar, vimos que a nossa cultura rege-se pela constante criação de novos ídolos. Tudo pode ser um ídolo, pois o mundo está à procura de algo que o preencha, que dê significado. Em quarto lugar, também vimos que os ídolos são, na sua maioria, coisas muito boas e coisas criadas por Deus para a nossa alegria. Seria estranho termos um ídolo que fosse algo que nos fosse prejudicial. Desculpem. Seria estranho nós fazermos alguma coisa que não gostamos, um ídolo. Portanto, a maioria dos ídolos são coisas muito boas e foram criadas por Deus para nosso prazer e nossa alegria aqui na Terra. E por fim, vimos que os ídolos são muitas vezes sinal de uma dor e de um pecado ainda mais profundo e escondido. Estamos constantemente à procura de algo, estamos à procura de algo que nos satisfaça. Estamos sempre à procura do eu. A construção de ídolos é muitas vezes sinal que estamos à procura dos nossos próprios interesses. E neste livro o autor fala muito disso, que apesar de ele ter falado sobre o dinheiro, o amor, o poder, a maioria destes ídolos está a abafar um ídolo ainda maior, que é o eu. E perante estes dados todos que nós fomos vendo, uma coisa que me veio sempre à mente foi reconhecer. Primeiro que isto tudo nos faça sentido na nossa vida, nós primeiro temos que reconhecer que realmente somos idólatras e que realmente nós fazemos de tudo um ídolo. Perante estas afirmações de que ter ídolos é mau e que esconde um pecado ainda maior, que é o eu, o amor ao eu exagerado, nós de certeza que temos eu não quero ser assim, eu não quero ter ídolos, eu quero apenas amar e honrar a Deus. Mas a verdade é que se nós depois começarmos a pensar numa checklist de eu não quero fazer isto, ok, eu não estou a fazer isto, também não quero fazer isto, ok, também não estou a fazer isto. Isso acaba por se criar num próprio Deus, de não querer ser
idólatra pode-se criar num próprio Deus, de ser demasiado, eu quero ser reta. E isso pode criar um próprio Deus. Porquê? Porque colocamos isso à frente de Deus, atribuímos características que só pertencem a Deus, a determinadas pessoas, atos e a coisas. E então é importante, antes de fazermos qualquer coisa para acabar com a nossa idolatria, é importante nós reconhecermos que somos idólatras. E reconhecermos que temos um pecado ainda mais profundo, que é o eu. Eu gostava muito de vos convidar para abrirem em Jó. A história de Jó, e isto vai ao encontro aqui da expressão do meu grandfather, que eu, Jó! A história de Jó, embora não fale especificamente em idolatria, dá-nos um exemplo muito prático sobre o reconhecer, sobre o cair em si. E vamos abrir em Jó 42. Como a maioria das pessoas deve saber, a história de Jó é algo que, eu acho que a maioria de nós tem dificuldade em perceber a história de Jó no sentido de qual foi o propósito de tudo aquilo que ele passou. E a história de Jó é uma história cheia de aflições, de dores, e há uma parte em que ele fala com os amigos e os amigos dizem: tu tens alguma coisa, tu fizeste alguma coisa para que Deus ficasse zangado contigo e isso te acontecesse. E depois, mais no final, há uma troca de palavras entre Jó e Deus. E depois da longa resposta de Deus, diz assim Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem... Que é a história de Nicodemos, que também revela isso. Que Nicodemos foi ter com Jesus, porquê? Porque ouviu falar sobre ele. Ele ouviu, tal como Jó, ele ouviu. E diz assim no versículo 1, capítulo 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E este nascer de novo é o tal reconhecimento que nós temos que ter de que sou pecador e que Jesus veio em meu resgate para me salvar. Ele é meu Salvador e por isso a nossa idolatria não pode ser, entre aspas, curada com meras atitudes ou meros atos que nós podemos fazer para combater essa idolatria. Vem em primeiro lugar o reconhecimento. Agora os meus olhos te veem. Reconhecer. E também isso não é uma parte da nossa checklist. Vem também do Espírito Santo e de nós estarmos abertos a receber essa instrução do Espírito Santo. E com isto finalizo a minha exortação e aconselho-vos a ler este livro, Falsos Deuses, porque vai mexer. Uma boa reunião.